a capacidade do não profissional, do leigo, de ser um agente de saúde, funcionar na prevenção e na cura de uma série de doenças psicológicas, tem sido muito subestimado. E eu trabalho há 50 anos com psicoterapia. Chegou um determinado ponto que eu comecei a fazer modificações na técnica clássica de atendimento. E eu tenho uma vocação didática. Então, embora a técnica clássica que me ensinaram não implicava eu dar explicações para o paciente, eu, talvez por essa minha natureza de professor, eu dizia, olha só, isso funciona assim, a gente faz isso, dá isso, e aí passa o sintoma. E o que eu descobri, para minha surpresa? Que vários pacientes, não os mais graves, evidentemente, falavam, é assim? Ué, então eu também posso fazer isso lá fora. E começaram a fazer lá fora o que normalmente se faz dentro da clínica. E eu pensei, ué, então está havendo um desperdício imenso em não se divulgar quais são alguns processos mínimos que um leigo pode usar para tratar doenças que não são muito graves. Tá? Tem dois grandes grupos de doenças para nosso interesse. Tá? Tem as doenças que são devidas à falta de expressão verbal de determinadas emoções, tá? E tem doenças que são devidas a intoxicações, traumas crânioencefálicos, distúrbios hormonais, etc, etc, etc. Esse grupo aqui, o segundo grupo que eu falei, evidentemente não é um grupo para ser tratado por pessoas que não são profissionais. Mas o grupo que depende da pessoa expressar melhor as próprias emoções é um grupo que pode ser perfeitamente empregado por não profissionais, por leigos. E eu comecei a separar quais eram as características fundamentais de uma coisa que eu chamo linguagem terapêutica, tá? Porque, na verdade, existem dois tipos de linguagem. Tem a linguagem que eu chamo de linguagem executiva, tá? E tem a linguagem terapêutica. Cada uma delas tem o seu lugar. É ridículo você imaginar numa ordem unida do exército, o sargento falando, direita, vou ver! E o sujeito falando, sargento, quando o senhor grita assim comigo, eu fico tão ressentido, porque quando eu morava em Barbacena, meu pai gritava comigo, eu ficava tão magoado. Bom, vai para o hospital psiquiátrico, né? Ou para corte marcial. Então, evidentemente não é o caso, assim como não seria o caso você entrar num elevador na hora do almoço, no prédio onde você trabalha, cheio de gente, o ascensorista perguntar, como é que o senhor vai, doutor? Fala, estou mal, estou com uma dor nas minhas hemorroidas, minha mulher está me traindo e meu filho está fumando maconha e cocaína. Não é o lugar, certo? Mas o que acontece é o seguinte, essa linguagem, que a gente também pode chamar de linguagem formal, linguagem executiva, ela é usada em lugares em que se deveria usar a linguagem terapêutica. O que é terapêutico para aquele grupo de doenças que são devidas a déficit de
comunicação verbal, quer dizer, o sujeito não consegue colocar em palavras as emoções. Então, criou-se, no fim do século XIX, dois caras, o Breuer e o Freud, descobriram uma coisa que escreveram em 1893, escreveram assim: descobrimos, para nossa surpresa, que os sintomas histéricos desapareciam se o paciente podia dar, da maneira mais detalhada possível, palavras às emoções. Pronto. Começou e acabou. Começou e acabou uma nova estratégia de tratamento, porque o outro tipo de estratégia que existe parece mais coisa de padre do que coisa científica, que é dizer, não, mas você não deve agir assim com seu filho, você não deve... Quer dizer, o terapeuta fica fazendo lavagem mental e dando ordem de comportamento para o paciente. Tá? A descoberta do Breuer e do Freud, que depois acabou tomando o nome de psicanálise, revirou isso completamente. O Freud até tem um artigo que ele fala assim, tem as técnicas, o Leonardo da Vinci dizia que tinha as técnicas de pôr, que seria pintura, que tem uma coisa em branco, e você põe, né? E as técnicas de tirar, que é escultura, que você tem pedra de mármore e tira as coisas. E, dizia ele, a psicanálise é desse segundo grupo. Tá? Ela não é para botar coisa dentro da cabeça da pessoa, né? Ela é para tirar a coisa de dentro da cabeça da pessoa que não estava saindo, né? E aí foi ficando claro que para cada coisa que não saía, que não chegava à palavra, porque o negócio é o seguinte, a forma que atrai no sistema límbico a emoção. A emoção tem uma energia. O caminho natural é ela vir até aqui, a córtex frontal, e ser posta em palavra. Se acontece alguma coisa que entope no meio do caminho, essa energia sai e forma sintoma. Forma ansiedade, forma depressão, forma sintomas físicos, como paralisia, diabo 4. Tá? Essa descoberta na época foi uma confusão, porque os médicos que estavam pretendendo ter se livrado da religião, que dizia que um ataque histérico era porque a pessoa estava com possessão demoníaca, e eles tinham descoberto que um ataque histérico pode ser devido a um trauma cerebral, né? Então estavam todos contentes. Quando chegaram o Breuer e o Freud, disseram, não precisa de nada disso, de fazer operação, de trauma, anatômico e tal, basta de deixar a moça falar que o tio dela abusava dela sexualmente quando ela tinha 8 anos de idade, que o braço que estava parado mexe. Deu uma confusão danada. Os médicos que estavam todos orgulhosos de ter achado bases cerebrais, neuroanatômicas para as doenças mentais, ficaram enfurecidos. Como é que basta deixar uma pessoa falar para ela ficar boa? Só que era verdade. E cada vez mais foi ficando isso claro. Mas, para isso ser feito, criou-se um ambiente especial, protegido, o consultório do psicanalista, onde a pessoa podia dizer o que viesse na cabeça sem consequência, né? Por exemplo, se o paciente resolvesse dizer para o terapeuta, engraçado, acho que você tem cara de viado, era uma coisa que se ele fizesse fora do consultório, não ia dar muito certo, né? Agora,
dentro do consultório ele estava protegido. E ele, o terapeuta, no máximo, poderia... você sempre achou isso? O que em mim te faz parecer viado? E eu lembro alguém da sua história, quer dizer, ele ajudava o sujeito a ampliar o discurso dele. Quando eu consegui tirar a essência desse novo método, e qual é a essência desse novo método? É a pessoa conseguir falar frases em que o sujeito é eu, tá? Em que ele diz uma emoção e diz as circunstâncias que sentiu a emoção. Tá? E meus pacientes falaram, isso eu sei fazer. Tá? E começaram a fazer isso em situações que não eram o elevador, nem a fila, nem a formação no exército. E começaram a sentir logo os efeitos sobre eles mesmos e sobre os outros em torno. Eu ri porque eu me lembrei de um episódio em que eu peguei um táxi lá em Ipanema e vim até aqui, uma corrida de uns 15, 20 minutos. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para ele, quanto é que foi a corrida? O motorista falou, é ruim do senhor pagar essa corrida. Eu falei, você está maluco, cara? Ele falou, não, eu estava maluco lá quando o senhor me pegou. Agora eu estou calminho. Quer dizer, você veja a eficácia de uma técnica em que você permite, fora de um ambiente, aquilo dali não era consultório, fora de um ambiente clínico propriamente dito. Eu falei, se isso funciona fora, vamos ensinar as pessoas isso. Né? E aí comecei a fazer isso. E recebi vários e-mails me agradecendo. Falando, olha, muito obrigado. Seu livro mudou minha relação com meu marido, nós nos reapaixonamos. Imagina, só por ler um livro com instruções de como falar. É verdade que nem num jogo de xadrez, você não pode esperar que você faça um movimento e simplesmente ganhe o jogo. Não, porque o outro cara vai fazer outro movimento. Então você precisa não só fazer movimentos de qualidade, mas também saber responder de maneira a outra pessoa não calar sua boca.